sua mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz estejam com todos nós. Sejam muito bem-vindos a esta reflexão. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nas profundezas do Evangelho. O Santo Evangelho de João nos convida a retornar àquela sagrada intimidade do cenáculo. Imaginem só a cena por um instante. A luz fraca das lamparinas, aquele silêncio denso de expectativa e o Divino Mestre, nas suas últimas horas antes da paixão, abrindo seu coração aos apóstolos. O que ele nos ensina ali não é um mero conselho, sabe? É o verdadeiro núcleo da nossa vocação cristã. É um mistério insondável de amor que se desdobra bem diante de nós. E para que a gente possa extrair o maior proveito espiritual desse encontro, o nosso percurso de hoje está estruturado nestes 6 pilares: o mistério do amor, a voz do bom pastor, a condição da obediência, a plenitude da alegria, o caminho da cruz e, por fim, a nossa conclusão espiritual. Vamos caminhar juntos por eles? Entrando então no nosso primeiro pilar, o mistério do amor, o coração da nossa vocação cristã. Tudo que nós somos e tudo que somos chamados a ser repousa sobre este mistério fundamental, revelado a nós naquelas sombras iluminadas da última ceia. Ouçamos com muita atenção estas palavras eternas de Cristo. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu peço que cada um de nós medite sobre a imensidão dessa frase. Cristo está falando diretamente aos nossos corações hoje. A medida do amor que Jesus tem por nós não é, de forma alguma, uma medida terrena. É exatamente a mesma medida com que o Pai ama o Filho. É um oceano infinito no qual ele nos convida a permanecer. Nós não somos chamados para ser meros observadores desse amor, mas sim para fazer nele a nossa morada. O que nos leva ao segundo pilar, a voz do bom pastor, ouvindo o chamado do Mestre Divino. Esse convite para permanecer chega até nós através de uma voz inconfundível. Como o próprio Evangelho nos recorda, minhas ovelhas escutam a minha voz. Existe aqui uma verdade teológica que é simplesmente magnífica. É o encadeamento do amor. O nosso bom pastor não nos ama com um afeto humano que é cheio de falhas. Não, tudo começa lá no passo 1, na comunhão eterna da Santíssima Trindade, no amor infinito do Pai. E esse amor flui, no passo 2, diretamente para o Filho, Jesus. E agora, o que é mais assombroso de tudo, no passo 3, Jesus estende esse exato e puríssimo amor até nós, os seus fiéis. Ele nos chama pelo nosso próprio nome para nos inserir nessa correnteza divina. Pensem nisso. Nós, criaturas terrenas, fomos enxertados na própria comunhão que existe desde toda a eternidade entre o Pai e o Filho. E assim chegamos ao nosso terceiro pilar, a condição da obediência. Como continuar permanecendo nesse amor sublime? Diante de um amor tão majestoso, a grande pergunta é: como podemos nós, criaturas tão frágeis, tão débeis, permanecer num estado de graça tão alto? O mundo frequentemente diz pra gente que o amor é só um sentimento, né? Uma chama emocional que acende num dia e apaga no outro. Mas o amor autêntico, a verdadeira caridade, exige de nós uma transformação de perspectiva. Esse amor é imensamente maior e se manifesta através de obras concretas e da fiel observância da lei de Deus. Jesus nos diz com toda clareza: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O amor exige ação. Ele se manifesta no nosso esforço diário. É impossível dizer que amamos a Deus se não estivermos dispostos a obedecer a Ele. E mais uma vez, o Senhor não nos pede absolutamente nada que Ele próprio não tenha vivido primeiro. Por um lado, nós temos o modelo perfeito de Cristo. Ele guardou plenamente os mandamentos do Pai Celeste e por isso permanece no seu amor. A obediência dele foi total. Por outro lado, nós temos a nossa condição humana. Fomos criados livres, o que é um dom maravilhoso, mas que traz junto uma responsabilidade gigantesca. Mas precisamos escolher diária e ativamente, perseverar e obedecer. Jesus nos adverte de uma forma muito gentil, mas firme, de que a nossa união com Ele depende dessa escolha. Sem essa obediência filial, a gente corre um sério risco de secar espiritualmente, sabe? Exatamente como um ramo que é cortado e separado da videira. Vamos então para o quarto pilar, a plenitude da alegria, a promessa inquebrável do Senhor.
É fundamental entender que essa obediência não é um fardo pesado que vem para nos esmagar. Pelo contrário, é a chave para a maior de todas as recompensas. Contemplemos juntos essa promessa maravilhosa que o Senhor faz aos que nele permanecem. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Sintam o peso e a beleza destas palavras. Cristo não deseja para nós uma alegria pela metade. Ele deseja que a sua própria alegria, a alegria do próprio Filho de Deus, habite no nosso interior, preenchendo as nossas almas por completo, transbordando e tornando a nossa alegria irrevogavelmente plena. Isso nos conduz ao quinto pilar, o caminho da cruz, a alegria no limiar do sofrimento. Tem um detalhe neste ensinamento que nos deixa completamente maravilhados. Para entender o quão milagrosa é essa alegria que Jesus promete, a gente precisa situar estas palavras no tempo, seguindo uma observação brilhante do venerável Fulton Sheen. No passo 1, Jesus fala da suprema alegria ali, no ambiente do cenáculo. Mas vejam só o que aguardava o nosso Senhor apenas algumas horas depois. O passo 2, o beijo amargo da traição de Judas. E, imediatamente após, o passo 3, o sofrimento indescritível da paixão e da cruz. Isso é absolutamente extraordinário. O nosso Salvador, caminhando de forma totalmente consciente para o mais terrível dos suplícios, está falando de uma alegria plena. Que tipo de alegria é essa, capaz de brilhar com tanta força, bem no limiar da escuridão e do sofrimento absoluto? Pois é, existe uma diferença abissal de origem, natureza e resultado quando comparamos essas alegrias. O que o mundo nos oferece é uma alegria fugaz e ilusória. Ela depende de circunstâncias favoráveis, de um conforto passageiro. Quando surge a primeira provação, a alegria do mundo simplesmente desaparece. Mas a alegria cristã, essa que Cristo nos dá, é completamente diferente. Ela é serena, é invencível. Ela não foge do sofrimento. Pelo contrário, ela nasce do alto sacrifício e da completa e amorosa submissão à vontade de Deus Pai. É por isso que, enraizados nesse amor, os apóstolos puderam, mais tarde, enfrentar até mesmo o martírio com exultação no coração, regozijando-se imensamente por sofrerem pelo nome de Jesus. E, finalmente, chegamos ao sexto e último pilar, a nossa conclusão espiritual, abraçando a nossa regra de vida. Chegamos, meus irmãos e irmãs, ao ápice da nossa reflexão de hoje. Após contemplarmos verdades tão sublimes, como é que nós devemos então conduzir as nossas vidas no dia a dia? Vamos resumir a nossa regra de vida com base em tudo que meditamos. Primeiro, não podemos nos contentar com amor feito apenas de palavras bonitas. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos com ações e obras concretas. Segundo, a obediência. Precisamos guardar zelosamente os mandamentos que o Senhor nos deixou. Terceiro, ao permanecermos nele, nós passamos a beber continuamente da seiva de Cristo, nutrindo a nossa alma para não secarmos pelas provações do mundo. E, por fim, o mais belo dos frutos. Com a alma repleta dessa alegria divina, nós teremos a força necessária para pegar as nossas inevitáveis cruzes diárias e transformá-las em degraus, num caminho seguro e firme para a bem-aventurança e a vida eterna. Para encerrar a nossa meditação sagrada de hoje, eu deixo esta pergunta para ressoar nos corações de todos nós ao longo da semana. Como nós transformaremos as nossas cruzes diárias nesses próximos dias, nutridos pela seiva de Cristo? Que cada um de nós possa levar essa reflexão tão profunda para os nossos lares, para os nossos trabalhos e para o seio das nossas famílias. Ide em paz, irmãos e irmãs, confortados pelo amor indestrutível do nosso Mestre e plenamente fortalecidos pela sua alegria, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.